Pessoal, agora uma palavra sobre as origens e o desenvolvimento dessa disciplina que a gente está começando a aprender agora, que é a ergonomia. Rapidamente, o desenvolvimento histórico dela. Muito bem. Eu já havia mencionado para vocês que a ergonomia ela tem uma fundação oficial logo no pós-Segunda Guerra, final da década de 40. Mas isso não significa que antes pensadores, filósofos, cientistas não haviam refletido sobre o trabalho humano, as características fisiológicas e psicológicas do trabalho humano. Então, essa tela aqui, esse slide está mostrando alguns ilustres pensadores que também se debruçaram sobre esse drama que é o trabalho humano. O próprio Da Vinci, melhor ilustrado pelo homem vitruviano, que vocês estão vendo aqui, que estudou os movimentos e as dimensões corporais de uma forma sistemática. Outros autores se preocuparam com a aferição da carga física de trabalho, o custo fisiológico, que nem Vauban, Belidor, Lavoisier, Coulomb. E uma figura muito importante, pessoal, considerado o pai da medicina de trabalho, o médico italiano Ramazzini, que é uma obra clássica dele, De Morbius Artificium Diatriba. Ele foi o primeiro médico a sistematicamente se preocupar com as moléstias profissionais, aquelas doenças que derivam exclusivamente da tua profissão. Então, saturnismo, com pessoas que trabalham com chumbo, doenças respiratórias, etc. Então, inclusive o Ramazzini ele foi pioneiro em instalar ambulatórios médicos diretamente nas empresas. E nós estamos falando aqui de século XVIII, pessoal, Então, é o grande pai da medicina do trabalho, tá? Enfim, a coisa começa a ficar mais interessante em termos de estudos sistemáticos do trabalho no século XIX e século XX, tá? Então, começou a se buscar um registro, por exemplo, dos movimentos das pessoas em situação de trabalho, que veio a dar origem lá na frente ao Taylorismo, que é um sistema imensamente influente, que mudou o panorama da produção industrial do século, e que foi o trabalho do Taylor. Já comentei com vocês. Vocês vão, quem tiver interesse, que é muito interessante para nós engenheiros, eu acho que é um aprendizado muito importante do que é o Taylorismo, como esse movimento foi tremendamente influente e ainda é. Então a base dele, eu só vou retornar um pouco ao que eu já falei para vocês. É aquela ideia que a tarefa e os meios de levar essa tarefa a efeito, ela é pensada e desenhada por uma classe de pessoas, e isso é colocado de uma forma fechada. E daí vai se buscar aquele trabalhador ou trabalhadora mais adaptada à tarefa como ela foi concebida. Independente, veja bem, pessoal, independente dos efeitos daquela forma de conceber a tarefa, daqueles efeitos perniciosos que podem ter sobre as pessoas que executam. Então, é o inverso da pregação ergonômica. Então, no grande mundo do Taylorismo, que está muito vivo até hoje, as pessoas têm que se adaptar a um modo de produção. E a postulação da ergonomia é outra. Tá bom? A gente já sabe disso. Muito bem. Bom, olha só, pessoal. Então, vamos falar rapidamente sobre como a ergonomia se estrutura enquanto uma disciplina coesa que envolve um grupo de profissionais com, vamos dizer assim, expertises, experiências diferentes. Então, ainda no esforço de guerra, durante a Segunda Guerra Mundial, pessoal, o governo inglês
tá muito preocupado com o número de acidentes envolvendo o pessoal militar e o equipamento militar que estava sendo desenvolvido a toque de caixa, tal, coisas complexas como submarinos, aviões, etc., tanques, que foram concebidos a toque de caixa. Então, claro que havia uma série de problemas de interação entre o pessoal militar que ia operar esses equipamentos, inclusive com resultados até trágicos, muitas mortes acidentais, né? Então, o governo inglês, preocupado com isso, ele cria um primeiro grupo de profissionais basicamente de 3 áreas de conhecimento. Da área da medicina, em particular, anatomistas e fisiologistas. De novo, né, pessoal? Porque anatomista? Entender o acoplamento da morfologia do corpo humano, a forma, com o ambiente de trabalho. Porque fisiologista? Entender o custo fisiológico, o custo energético do trabalho. E também psicólogos, claramente para entender as interações cognitivas e emocionais na época dos militares com o equipamento militar. Esse grupo trabalhou e, enfim, acabou a guerra, a Segunda Guerra Mundial, mas logo estava claro que tinha se criado uma nova área de conhecimento, um novo esforço técnico, que foi batizado de ergonomia, né? Ergon, trabalho, inomia, o estudo do trabalho, né? Foi assim nomeado pelos primeiros ergonomistas ingleses, e esse esforço perdurou no pós-guerra e se abriu, né? Então, várias sociedades científicas foram criadas, inclusive a brasileira, a ABERGO, né, Associação Brasileira de Ergonomia, em 83, tá? E esse conhecimento que inicialmente ele foi criado para estudar, em particular, a interação entre o pessoal militar e o material bélico, ele se espraia por toda a sociedade industrial, englobando não só o mundo do trabalho, mas como o mundo do consumo em si. Você, como consumidor, vai usar algo, independente de você estar numa situação de trabalho ou não. Então, essa que é a ideia quer dizer, esse é um breve resumo de como surge essa disciplina que hoje ela tem um papel interessante na sociedade industrial, inclusive em alguns lugares ela é norma, ela é lei, que nem no Brasil. Certo? Então, pessoal, a ergonomia é o que a gente chama de uma área inerentemente e de nascimento multidisciplinar. Porque para ela ser formulada, e ela está em construção ainda, ela teve que lançar a mão de uma série de conhecimentos de outras áreas já consolidadas. Fisiologia, anatomia, que eu já comentei, psicologia, em particular psicologia experimental, a própria área de engenharia, porque o engenheiro, gente, nós estamos no fim de tudo, né? Quer dizer, imagina que é feita uma análise ergonômica e é necessário uma remodelação daquela situação de trabalho, sendo que troca mobília, troca ferramenta, se redesenha as interfaces de software. Quem faz isso, geralmente, é o engenheiro. Então, nós estamos sempre no final dessa cadeia aí. Tá bom? E ela não só vive, vamos dizer assim, das disciplinas já consolidadas, mas a ergonomia também criou disciplinas próprias. Exemplo, antropometria, biomecânica, ergonomia cognitiva, nós vamos abordar brevemente cada uma delas nesse nosso curso, tá bom? E também, quando ela chega para ter algum protagonismo, vamos dizer assim, nas situações de trabalho, geralmente regulamentadas por lei, né? Então, toda empresa com acima de um número X de
de trabalhadores tem, que tem um médico do trabalho, um enfermeiro do trabalho, um técnico de segurança do trabalho, ele ainda não precisa ter um ergonomista, mas o ergonomista ele veio justamente para dialogar com essas disciplinas que são afins. Todas estão, vamos dizer assim, buscando um objetivo mais ou menos comum, cada um com seus recursos. Então a ergonomia ela não é nem mais nem menos, ela é mais um player nesse combinado de atividades que buscam garantir um trabalho seguro, um trabalho sadio para as pessoas. Tá bom? Bom, agora eu quero rapidamente, pessoal, comentar com vocês duas abordagens dessa disciplina que a gente está começando a estudar agora juntos, que predominaram, que ainda, de certa forma, predominam hoje no mundo do trabalho. Então, existe uma abordagem que está muito ligada com a ergonomia praticada no mundo anglo-saxônico. Então, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, que é uma ergonomia muito ligada com a ciência experimental. Então, é aquele tipo de intervenção onde você, por exemplo, simula situações de trabalho. Se você quisesse, por exemplo, entender, que nem naquele exemplo do começo do nosso vídeo passado, né? Os efeitos vibratórios sobre os operadores, então você simula em laboratório uma situação onde o operador recebe essa vibração de assento numa simulação e ao mesmo tempo essa pessoa tem os seus indicadores fisiológicos medidos enquanto ela recebe esse tipo de energia vibratória. Então, frequência cardíaca, resposta galvânica da pele, etc. Então, isso é um típico experimento de uma ergonomia técnica que é muito característica do mundo anglo-saxônico, como eu falei para vocês. Ela está preocupada em estudar esses sistemas homem-máquina, do ponto de vista de troca de energias. Muito bem. Existe, pessoal, também uma abordagem muito influente aqui no Brasil, porque lembra que eu comentei com vocês que boa parte dos nossos ergonomistas, os primeiros, os que trouxeram essa temática para o Brasil, eles têm formação francesa. E lá predomina o que a gente chama de análise ergonômica da atividade, que na verdade é um esforço que vai um passo anterior ao esforço da ergonomia mais técnica. A ideia é entender a lógica do trabalho. Quer dizer, a ideia é reconhecer que o trabalho não é uma coreografia como pensava Taylor, que ele podia, vamos dizer assim, padronizar até os gestos das pessoas para que cumpram uma tarefa. Então, essa abordagem da análise da atividade entende o trabalho como uma atividade humana por excelência, então, muito particular. Cada um, vamos dizer assim, contribui para o seu trabalho com os recursos que tem. Então, entender essa lógica individual de cumprir aquela sua tarefa, ou seja, entender o trabalho real e não só a tarefa. A tarefa é aquilo que foi prescrito por alguém, mas como você tenta dar conta daquela tarefa, isso que a gente chama de atividade. É o trabalho real frente ao trabalho prescrito. Então, entender isso, como as pessoas usam os seus recursos individuais, de novo, físicos, cognitivos e emocionais, para dar conta daquilo que é pedido pela organização do trabalho, é o foco da análise ergonômica do trabalho. É uma abordagem quase antropológica, porque a gente quer entender os porquês que as pessoas adotam certos comportamentos no trabalho. Então, o conhecimento gerado por essa abordagem, pessoal, ele pode e deve municiar
aquele que vai desenhar o trabalho, que é um conhecimento de base, para que quando ele for projetar aquela situação de trabalho, ele já saiba de comportamentos, de preferências e atitudes que as pessoas têm. Não porque a tarefa falou para elas, mas sim pela própria invenção própria, porque elas usam os seus recursos individuais como uma resposta a um trabalho prescrito exterior. Então, essa que é a pegada desse tipo de ergonomia, que é muito interessante, é fantástico e ajuda muito o projetista, que é a análise ergonômica do trabalho. Então, ao fim e ao cabo, pessoal, essas duas abordagens, abordagem tanto técnica, de simulação, de experimentação, quanto essa abordagem mais antropológica, vamos dizer assim, de entender o trabalho como um fenômeno multifacetado, né? Elas são complementares, elas não se excluem. Perfeito? Então, o ergonomista profissional ele pode se especializar tanto numa como noutra, mas ele vai ter a quem trocar informação. Abrangência, pessoal, quer dizer, o profissional com conhecimento ergonômico, ele tanto pode trabalhar numa forma macro, mais abstrata. Por exemplo, imagina um projeto de um sistema de trabalho muito complexo, com milhares de postos de trabalho, por exemplo, na indústria petroquímica, por exemplo. Imagina como é que como o trabalho se distribui lá dentro. Então, por exemplo, uma das contribuições, por exemplo, do ergonomista é distribuir as tarefas entre pessoas e máquinas, o que deve ser automatizado, mecanizado e o que não deve. Você percebe que é uma visão macro, né? Sob que critério? Sob confiabilidade, custos, segurança. Então, essa é a visão mais macro que o ergonomista pode ter. Numa outra situação, no outro extremo, o ergonomista ele pode contribuir quando, para um posto de trabalho específico, há um problema identificado e localizado. Por exemplo, num posto de digitação, num posto de trabalho, no desktop de trabalho com computadores, né? Então, são dois extremos, um foco muito específico numa situação particular e um foco muito mais abrangente. Quer dizer, entre esses dois extremos existe uma gama enorme de situações intermediárias de trabalho que o ergonomista pode contribuir. Perfeito? Uma outra distinção que a gente pode fazer, quer dizer, quando que o conhecimento ergonômico ele é aportado numa situação de projeto, seja projeto de um dispositivo, um instrumento, uma situação de trabalho, um ambiente, ou mesmo de uma tarefa, né? Então, esse conhecimento ele pode ser abordado, e aí é uma situação ideal, no momento da concepção, ou seja, esse produto, essa situação de trabalho, essa ferramenta, ela ainda não foi desenvolvida, ela está em fase de desenvolvimento, e aí o conhecimento ergonômico, ele aporta. O que é mais comum, infelizmente, né, e o pior, é quando o erro já aconteceu, o projeto já se mostrou deficiente nesse aspecto de interação com as pessoas, e aí o ergonomista ele é chamado para tentar corrigir, é o que nós chamamos de ergonomia de correção. De novo, dois extremos, podem haver situações intermediárias, obviamente. Também, pessoal, se costuma classificar nas grandes áreas de atuação da ergonomia três enfoques predominantes. Então, ergonomia física, aliás, que vai ser o grande
foco do nosso da nossa disciplina aqui. Então é aquele esforço projetual que busca adaptar o mundo do trabalho às características físicas das pessoas. Então, características anatômicas, características de repertório fisiológico, né? de esforço cardiovascular, por exemplo, disponível para uma tarefa. Ergonomia física. As questões de informação sensorial, as capacidades sensoriais, tá certo? Os ambientes que facilitam, por exemplo, essa transmissão de informação, tá na ótica da ergonomia física. A ergonomia cognitiva, pessoal, é justamente, talvez a área de maior crescimento hoje na ergonomia, entendida como uma disciplina mundial, é aquele esforço que busca compatibilizar os meios de trabalho, seja os meios técnicos quanto os meios organizacionais, de forma a potencializar as nossas capacidades cognitivas, certo? Ou seja, nossa capacidade de perceber uma informação, nossa capacidade de armazenar, nossa capacidade de recuperar aquela memória que a gente tem do nosso treinamento, a nossa capacidade de focar a atenção, nossa capacidade de tomar decisões a partir da informação que chega. Tudo isso está na esfera da ergonomia cognitiva. É uma área muito específica da psicologia, né? E que a gente vai fazer só uma rápida abordagem aqui em 2 aulas, tá? E finalmente, pessoal, a ergonomia dita organizacional, ou macroergonomia, é aquela que vai olhar os sistemas de trabalho de uma perspectiva mais distante e vai pensar coisas como distribuição de tarefas entre pessoas ou entre pessoas e máquinas, cadeias de comando, mecanismos de feedback, de cobrança, tudo isso faz parte da ergonomia organizacional. Então, são as 3 áreas clássicas de especialização da ergonomia. Geralmente, o ergonomista profissional, ele tem uma expertise, ele foca numa dessas áreas, muito em função da formação anterior dele. Porque ergonomia, pessoal, acho que eu não falei isso ainda, não é uma profissão regulamentada como é de engenheiro, médico, etc. Ela é uma área de especialização, então você tem um engenheiro ergonomista, foi o que eu fiz, um curso de especialização. Geralmente o engenheiro ergonomista ele vai trabalhar mais na ergonomia física, porque é mais ligado ao projeto, mas também ele pode, obviamente, não tem limites, para dar uns pitacos em outras áreas. Você tem o pessoal da saúde, né? Tem muito fisioterapeuta, médico do trabalho, que também faz uma especialização em ergonomia. Você tem os administradores, aí o foco vai ser muito mais em ergonomia organizacional e assim por diante. Beleza? Rapidamente aqui, pessoal, esses termos eu vou explorar um pouco mais durante o curso, então eu não vou me deter muito agora nesses vídeos introdutórios. Mas, rapidamente, então, pensar em ergonomia é pensar que as situações de trabalho são muito diversas, muito variáveis, inclusive as pessoas também são variáveis, tá certo? Existem algumas ideias do senso comum que a gente vai ter que abandonar para falar, para pensar de acordo com essa disciplina. Por exemplo, a ideia de que a gente vai ter que afastar da nossa concepção a ideia de que as pessoas, existe um homem médio ou uma pessoa média em vários sentidos que pode ser usada como padrão para os nossos projetos. Isso é um erro, depois vocês vão entender. Nós vamos ter que buscar entender como as pessoas operam,
ou seja, os modos operatórios que as pessoas adotam nas situações de trabalho, como elas regulam a sua atividade, aumentando, intensificando, antecipando, etc. E como eu já adiantei para vocês, uma diferença fundamental, que não vai ser o foco desse nosso curso agora, não vai ser o foco do nosso curso agora, mas é importante para que a análise seja feita em situação real de trabalho. Quer entender que uma coisa é o trabalho prescrito, ou seja, o universo da tarefa que alguém desenhou para que você execute. E outra coisa é o trabalho real, ou seja, a nossa atividade em resposta àquele trabalho prescrito. Ou seja, como a gente usa os nossos recursos individuais, sejam eles fisiológicos ou psicológicos, para dar conta daquela demanda. Então, reconhecer que existe essa distância entre trabalho prescrito e trabalho real também é fundamental para que a gente trabalhe numa visão ergonômica. Tá bom? Eu vou passar meio rápido aqui, pessoal, quer dizer, eu pulei aqui um slide, mas assim, boa parte desse nosso curso a gente vai pensar em questões do ambiente físico, certo? Porque aqui a preocupação é nos capacitar minimamente numa situação de projeto para entender como as pessoas respondem sobre algumas variáveis ambientais, tá? Existem formas sistemáticas, como está mostrando aqui esse algoritmo, essa lista, esse checklist, de você, de forma sistemática, agregar essas preocupações da ergonomia, dos fatores humanos, numa situação de projeto, qualquer que seja o projeto, certo? Então, existem métodos sistemáticos para fazer isso. Essa que é a ideia desse slide. Tá bom? Aqui é mais uma brincadeira, né, pessoal? Isso aqui é mais uma curiosidade e tal. Aqui é o seguinte, é um site que eu nem sei se ele está ativo ainda. Por que ele tem a ver com ergonomia? Porque ele mostra projetos, desenvolvimento de produtos que foram um fiasco, que falharam, por desconsiderar questões ergonômicas, questões dos fatores humanos. E esse site, vocês que tiverem curiosidade, chama baddesign.com. Eu nem sei se ele está ativo, há muito tempo que eu não entro. Certo? Então, por isso, só algumas ideias aqui curiosas. Olha, dá uma olhada, isso aqui era para ser uma escova de dente revolucionária. Então, vocês reparam aqui, olha a pega dela, é uma pega anatômica, né? Uma pega que copia a anatomia da nossa mão, né? Isso é uma boa ideia para uma escova de dente? Péssima! Quando que você precisa de uma pega anatômica, pessoal? Quando você tem que distribuir pressão. Quando você vai fazer força. Uma escova de dente, a pega tem que ser de precisão, porque ela tem que atingir lugares e tal. Então, não uma pega anatômica, uma pega que te dê precisão de manipulação. Então, isso é um fracasso, né? Esse aqui também isso aqui é um problema clássico que todo aluno de design, né, da área de design industrial, ele pega, que é como você associar de forma intuitiva o acionador com o queimador, né? Então existem uma série de propostas aí, algumas malucas, né, que buscam intuição, etc. Enfim, essa aqui, por exemplo, é uma facilidade oculta, né? Até alguém falar que você vai abrir uma pomada, uma pasta de dente, e isso aqui é para fazer uma punção aqui,
Se você não sabe isso, você já usou uma faca, já quase se machucou, infelizmente, né? Então as loucuras. Aqui é um exemplo de ambiguidade, de sinalização, né? Esse aqui, esse tem esse tipo de equipamento, para a minha geração, tem um apelo emocional importante. Pessoal, isso aqui é uma das primeiras gerações dos videocassetes, quando a gente finalmente conseguiu trazer o cinema, que a gente tanto amava e ama, para casa, através dos videocassetes. E eu, particularmente, eu tive um modelo desse tipo, que era essa alçapão aqui, retrátil, né? Onde você alimentava a fita, né? E assistia. Bom, resultado, você estava assistindo um filme, você botava aqui tua xícara de café ou teu copo de cerveja, você não via, e a hora que terminava você ia injetar a fita, você injetava o copo também. Então, qual que é a ideia aqui? É mostrar que muitas vezes o projeto, o design, ele falha em levar em conta aspectos humanos, muito humanos do nosso comportamento, das nossas limitações sensoriais, e é muito disso que trata a ergonomia. Beleza, gente? Então, ó, aqui está uma lista de onde de repente estão os principais centros de pesquisa em ergonomia aqui no país. Eu modestamente coloquei a nossa escola aqui, porque a gente tem algum esforço, temos alguma produção já acadêmica, trabalhos publicados, mestrado e doutorado de alunos que focaram nisso. Se vocês tiverem interesse, vocês podem buscar, por exemplo, no meu Lattes, vão ter os trabalhos que eu publiquei com os meus alunos, eu e o professor Mauro, né, parceiro. Então é isso. Pessoal, terminamos então esses primeiros 2 vídeos sobre a introdução da disciplina. A partir da semana que vem eu vou começar a postar o conteúdo técnico, nós vamos começar com antropometria, mas já, não nessa quarta-feira, mas a próxima quarta-feira, seria o nosso encontro síncrono para discutir o conteúdo passado. Como nessa introdução eu não passei nada para vocês ainda em termos de trabalhos, exercícios, vai ser um encontro até mais para a gente se conhecer, para tirar alguma dúvida dessa minha primeira apresentação. Vocês fiquem livres para, né, óbvio, para comparecer ou não. Eu vou estar lá e vou lá trocar umas ideias com quem estiver lá. Beleza, pessoal? Então, até já, né? Até a próxima.